En Brasil no auditan ni un acta. En Brasil. Na eleição presidencial de 2022. Naquele pleito, o Lula era o candidato do sistema. A elite acadêmica estava com Lula, inclusive forjando números falsos sobre a fome no Brasil. A classe artística, em peso, também estava com Lula, militando aí nos festivais, colaborando em música de protesto, se engajando em polêmicas artificiais. O mercado financeiro, aquela turma dos grandes fundos da Faria Lima, estava com Lula, minimizando os riscos de déficit fiscal, de endividamento público, de interferência nas estatais. As big techs estavam com Lula, restringindo o alcance de publicações, desmonetizando influenciadores conservadores e liberais nas redes, assim como a grande mídia, que também estava com Lula, incluindo aí a emissora de maior audiência no país, o principal canal por assinatura do país, o jornal de maior circulação no país e a principal agência de influenciadores digitais do país. O apoio ao Lula era tão grande que parecia até que os altos tribunais estavam fechados com ele. Claro que tudo provavelmente foi uma grande coincidência, mas vejam só aqui a coleção de decisões judiciais favoráveis que beneficiaram o petista. Então, primeiro, súbita mudança de entendimento sobre a constitucionalidade da prisão após julgamento em segunda instância. Aquela decisão que possibilitou que o Lula realizasse o seu check-out da suíte da Polícia Federal após 580 dias de hospedagem. Outra, a mudança processual retroativa na ordem das alegações finais. Mudança no entendimento sobre a jurisdição dos processos da Lava Jato. O reconhecimento da suposta parcialidade de um juiz de primeira instância, juiz cujas sentenças foram reformadas em segundo grau para aumentar as penas inicialmente impostas. Censura a documentários, matérias da imprensa e postagens que tratavam de assuntos sensíveis à campanha petista, inaugurando aquele conceito de desordem informacional. Sanções de mordaça contra influenciadores que tiveram aí as suas contas, os seus perfis indefinidamente suspensos sem qualquer previsão legal. E aí, finalmente, inelegibilidade do seu principal rival político, o principal rival político do Lula, por denunciar supostas vulnerabilidades do sistema eletrônico de votação numa reunião com embaixadores antes do período eleitoral. E aí, tão logo Lula chega ao poder, ele despeja mais de 10 bilhões de reais em projetos artísticos e culturais, que é um aumento superior a 300% em comparação com 2022. Ele bate o recorde de publicidade oficial do governo em ano eleitoral. Ele aumenta em 60% o valor investido na principal emissora do país. Ele volta a anunciar em jornais e sites militantes e ele escolhe para o Supremo Tribunal Federal, aspas, amigos, companheiros e partidários, fecha aspas, coisa que ele havia solenemente prometido não fazer. Mas essa é a força do sistema. O sistema é capaz de tirar um homem do cárcere e reconduzi-lo à presidência da República, acompanhado por um vice que descreveu essa hipótese como uma volta à cena do crime. Pois é, pessoal, acontece tudo isso e o povo brasileiro não pode questionar, não pode duvidar se realmente é auditável, se realmente o nosso voto foi para quem a gente votou, não pode. O Alexandre de Moraes, ele sempre vai atrás de quem fala, sempre atrás de quem duvida. Será que ele vai mandar a Polícia Federal ir lá no Nicolás Maduro, que, entregou o Lula? Pra ele ter falado aquilo, pessoal, ele tem que saber de alguma coisa. Ele não pode simplesmente, pegar o microfone e falar, não, o voto no Brasil, nenhum voto sequer é auditável. Da onde que ele tirou isso? Um cara daquele, um presidente de um país, um ditador, pra falar isso abertamente em um comício, ele tem que ter ouvido alguma coisa do Lula, ou será que ele inventou da cabeça dele? Bom, não sabemos, pra nós, só resta duvidar. Mas nesse assunto em específico é até perigoso, mas pessoal, tem um tanto de vídeo pra mostrar pra vocês, muitas informações, já peço pra você deixar o like, comentar aqui embaixo da onde você é, de qual é a sua cidade, é importante, tá? E também me ajudar a compartilhar esse canal é novo, então se você gostou do canal, me ajuda compartilhando e se inscrevendo, tá? É muito importante. Olha só, pessoal, depois da declaração, do Maduro falando que ia ter um banho de sangue na Venezuela caso ele perdesse, o Lula ficou até assustado, olha aí. Eu fiquei assustado com a declaração do Maduro, dizendo que se ele perder as eleições vai ter um banho de sangue. Já falei com o Maduro 2 vezes, falei por telefone com o Maduro, e o Maduro sabe que a única chance da Venezuela voltar à normalidade é ter um processo eleitoral que seja respeitado por todo mundo. Pois é, aí o Lula falou isso, que tava assustado, e olha só o que o Maduro falou, pessoal. Ele veio e falou, não, quem tiver aí com assustado,
Tome um chá de camomila, é isso mesmo. O cenário político na América do Sul está cada vez mais tenso à medida que as eleições venezuelanas se aproximam. Nesta terça-feira, dia 23, uma declaração feita pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sobre um possível banho de sangue se a oposição vencer as eleições, causou grande preocupação em líderes regionais, incluindo o presidente brasileiro Lula. O que o Maduro disse para causar essa preocupação? Durante uma fala recente, o Nicolás Maduro fez uma previsão sombria caso não vença as eleições. Eu disse que, negado e transmutado, a direita extremista chegasse ao poder político na Venezuela, haveria um banho de sangue. Aí o Lula veio falar, né? Não, mas espera aí, eu fiquei até assustado com o que o Maduro disse. O Maduro falou, não, quem tá assustado, que tome um chá de camomila. E esse fogo amigo? E esse Nicolás Maduro chutando o balde, entregando Lula, falando do Lula? Pois é, pessoal, isso que dá, querendo fazer amizade com o ditador, que toma o poder à força sempre, é isso que acontece. E tem mais um tanto de vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, Deltan Dallagnol trouxe uma bomba sobre a ABIN, eu quero que vocês escutem, olha aí. Pessoal, a casa caiu. A colunista Malu Gaspar, do jornal o Globo, deu uma notícia bombástica hoje, comprovando que o governo Lula sabia tudo sobre os ataques que iam acontecer no dia 8 de janeiro e não fez nada para evitar aquela invasão na sede dos três poderes. Pior ainda, para encobrir a sua omissão, eles adulteraram o relatório da Agência Brasileira de Inteligência, que comprovava que o GSI de Lula recebeu vários alertas sobre os riscos dos protestos, sobre os riscos de violência e não fizeram nada. Nada. Pior do que isso, o relatório original da ABIN mostra que o general Gonçalves Dias, que era aquele ministro de Lula, do GSI, que recebeu os criminosos no palácio, que abriu as portas, que deu água e cafezinho, como numa visita de amigos, aquele ministro recebeu todos esses alertas de inteligência sobre os riscos no seu celular pessoal. E aí, o que o governo Lula fez? Ele falsificou, adulterou esse relatório da Agência Brasileira de Inteligência para isentar de culpa o ex-ministro Gonçalves Dias e para tirar a culpa do governo em relação ao 8 de janeiro. Pessoal, eu apoiei a CPMI, eu assinei o pedido de CPMI e isso é só o começo. Gente, isso aqui é muito grave, porque a gente fez, né, a CPI lá, investigou o que aconteceu, baseado naquele relatório. Agora vem essa bomba, dizendo que o relatório foi adulterado pelo governo para não responsabilizar o general e o governo do que aconteceu, para jogar a culpa nos patriotas, para prender um tanto de inocente e condenar eles à cadeia, porque se for isso que aconteceu no Brasil, isso é muito grave, isso não pode ficar só por aqui, mas a gente sabe que o Brasil é um país muito injustiçado, que os juízes que estão lá, eles têm um lado e não é o dos patriotas, e isso é o que mais causa a revolta do povo brasileiro. Mas olha só, pessoal, também teve, né, o papelão da Janja. Pessoal, ela fez de tudo para ganhar uma credencial para ir lá para a Olimpíada, e a Ana Paula, ela acabou com a Janja de novo, falando a verdade, a simples verdade do que está acontecendo, olha aí. A Janja não é linda, não é estilosa e não é elegante, não pelos atributos físicos ou como ela se veste apenas, mas também pela alma deslumbrada, pela alma de falsa preocupação. Ela deveria estar até hoje sentada nos chãos dos abrigos no Rio Grande do Sul, abraçando crianças, conversando com mulheres, vendo o que de fato precisa. O gabinete da primeira-dama, porque essa primeira-dama tem, né, um gabinete especial, deveria estar no Rio Grande do Sul, e não fazendo encenações, né, como os Escravos de Jó ali do helicóptero, né, passa todo mundo de mão em mão num gramado verde lindo, ela sorrindo, ou dando ataques por causa de, né, do cachorro, encenação. Repito, Paula, para você ser uma primeira-dama linda, estilosa e elegante, você tem que se preocupar de verdade com o seu semelhante. E não é o caso dela. Pois é, pessoal, olha só nessa paulada que a Ana Paula dá na Janja. É verdade, porque parece que ela só quer se aparecer, ela só quer estar em evidência, aparecer nas redes aí, mas em preocupar com o Brasil, com o seu povo, não. É uma vergonha, é um papelão, ainda deu uma valorizada ali, né? Não, a Janja é assim, não é por causa da aparência e o modo que se veste. Ela ainda foi generosa, foi humilde. E pessoal, tem mais informação, olha só. O Lula fala que, nossa, o Lula, toda vez que ele abre a boca, é de se desesperar, é de se assustar.
Porque alguém tinha que avisar ele, Lula, para de falar, para de fazer comício, trabalha, tenta fazer alguma articulação aí pra melhorar o país, alguma coisa assim, porque você só faz caca, você toda vez que abre a boca fala também besteiras. E agora, pessoal, nós que somos o país que mais paga imposto, nós, o brasileiro, que trabalha 5 meses do ano apenas para pagar imposto, o Lula vem mais com uma bomba, dizendo que, sabe aquele patrimônio seu que você trabalhou a vida inteira para conquistar, e hoje, quem sabe, né, o senhor está mais velho, ou você tem, né, um pai que está mais velho, que vai deixar para você, ou você vai deixar o seu patrimônio pro seu filho. O Lula falou que, na verdade, tinha que devolver pro governo, porque não paga imposto, não paga quase nada nessa questão de patrimônio. Não, eu vou deixar o Lula falar pra você. Vou ficar falando não, olha aí. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Uma fazenda dessa, se fosse vendida para os herdeiros, 40% era de imposto. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para a universidade, para institutos, para laboratórios, para fundações. Aqui no Brasil você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto sobre herança é nada, é só 4%. Então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. Isso mesmo que você ouviu, nós, sendo o povo que mais paga imposto, que mais banca político na face da terra, ele diz que a gente só paga, quase nada, não é nada, 4% de imposto do nosso patrimônio e ainda não devolve, ainda não tem o interesse em devolver. Gente do céu. O que esse cara solta de pedrada dia após dia não é normal. E olha só a Globo, pessoal, a Globo foi totalmente escorraçada na rua de novo. E eu tenho que mostrar, sabe por que a gente mostra isso aqui? Porque é o que o povo tem que fazer mesmo. Eu mesmo, se eu vejo o Globo aqui na minha cidade, eu vou esperar entrar ao vivo pra me aparecer lá. Pra gritar um Globo lixo, falar que eles são mentirosos. Vou fazer, porque olha só o que o povo brasileiro faz com a Globo na rua. Oi, Sabina, Rodrigo, Arseco aqui também, viu? Tô aqui na Estação Pinheiros. Comecei lá no Tatuapé, passei pela linha Coral da CPTM, depois eu peguei a linha amarela da Via 4, cheguei aqui na linha Esmeralda da Via Mobilidade. Tudo nesse caminho foi tudo tranquilo. O que tá me chamando a atenção é a lotação aqui em Pinheiros, viu? O último trem que passou aqui foi o trem vazio, chegou completamente vazio, saiu completamente lotado. Ó quanta gente não conseguiu embarcar e não para de descer gente ali da escada. Até agora há pouco, os seguranças tinham interditado a escada para conseguir descer. Licença, amigo. Agora sim, Rodrigo. Até o segurança tinha interditado a escada aqui para conseguir descer, porque tinha muita gente passando por aqui para conseguir fazer seu caminho. Muita gente aqui já esperando para conseguir descer sentido Santo Amaro, para fazer o seu caminho. Muita gente aqui já acompanhando para seguir o caminho descendo o sentido Santo Amaro, bem movimentado. Se você puder, uma dica é pegar ônibus aqui em Pinheiros. Se você vai para esse trecho de Vila Olímpia, Berrini, você consegue fazer um caminho numa boa de ônibus que está bem cheio por aqui. Rodrigo Sabina. Valeu, Hermínio Bernardo. Obrigado. O manifestante aí interferindo no seu trabalho, ele não consegue ter o discernimento de... Aí eles começam a chorar. Nem não adianta chorar não, Globo. Pode chorar à vontade, porque é isso que vocês merecem. Sempre pautando, né, as mentiras, enganando o povo brasileiro. O povo cansou. O povo não quer mais saber de Globo e não vão mais passar pano pra essa rede aí que só mente, que só engana. Estamos cansados, pessoal. É muito importante, né, essa revolta, essa manifestação contra, né, a Globo. E, pessoal, pra vocês que acham que acabou, né, a gente vê esse tanto de coisa acontecendo, agora essas dúvidas sobre o sistema eleitoral de novo vindo à tona, né, coisa que não pode. Eu tô até com medo de postar esse vídeo, mas vamos ver o que vai dar. E, pessoal, a gente viu um grande aumento de imposto, um grande aumento de taxas pra gente pagar. O governo nunca arrecadou tanto, está cada vez arrecadando mais nas nossas costas, nas costas do trabalhador brasileiro, que é um dos povos que mais trabalha, viu? É um dos povos que mais trabalham demais, o povo brasileiro é guerreiro. E pessoal, com tudo isso aumentando, mais imposto, mais taxa, mais dinheiro pro governo, o governo tem a cara de pau de vir dizer que teve que mudar a sua projeção, a sua estimativa. E piorou, olha só,
o governo piora a projeção e estima déficit de 28 bilhões de reais em 2024, no limite para cumprir a meta. Mas espera aí, a gente estava com uma meta de 0 lá atrás, só que não ia dar. Aí o governo, né, jogou essa desculpinha e falou, não, vamos aumentar mais impostos, mais taxa, aumentar a tributação, aumentar a arrecadação pra gente conseguir atingir a meta. Aí aumentou, tá tudo ficando mais caro, todo mundo sendo taxado, pagando mais e mais imposto e piorou a projeção? Piorou a estimativa? O que tá acontecendo? Pra onde está indo o nosso dinheiro? Pra onde está indo o dinheiro do povo guerreiro trabalhador do Brasil? É essa a dúvida que fica aqui hoje. Cadê o nosso dinheiro? Depois de anunciar um congelamento de despesas de 15 bilhões na última semana, o governo piorou nessa segunda-feira, dia 22, a projeção do déficit para 2024. Agora, a estimativa é de que as contas públicas vão fechar no vermelho, com 28,8 bilhões de reais. No piso da banda, intervalo de tolerância, já que o centro da meta é déficit zero. Isso porque a meta tem uma margem de tolerância de 0,25% do PIB, para cima e para baixo. O déficit de 28 bilhões de reais, portanto, é o limite inferior para o cumprimento da meta. No segundo bimestre, a previsão era de um bloqueio menor, de 14,5 bilhões de reais. As despesas primárias foram revistas para cima de 20,7 bilhões de reais, enquanto as receitas foram cortadas em 6,4 bilhões de reais. Sem o contingenciamento da última semana, de 3,8 bilhões de reais, também houve bloqueios de 11,2 bilhões de reais. O déficit estimado seria de 32,6 bilhões, o que levaria a um descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com o corte, contudo, a equipe econômica mirou o piso da banda permitido pela legislação. Pessoal, a gente só vê corte, só vê cancelamento, vamos bloquear mais dinheiro, aumento de taxa de imposto e só aumenta o déficit. Não dá, não é uma conta que não bate. Olha só, pelo lado das despesas, os gastos obrigatórios foram revistos para acima de 29 bilhões de reais, enquanto as discricionárias, as não obrigatórias, como custeio e investimentos, foram revistas para abaixo de 8,3 bilhões de reais. A principal mudança aconteceu no benefício de prestação continuada, que é a BPC, que saltou 6,4 bilhões de reais. Logo em seguida, vieram as despesas com a Previdência, com mais 5,3 bilhões de reais. Abre aspas. O bloqueio realizado nas despesas discricionárias de 8,3 bilhões de reais ocorreu uma função do aumento dos gastos obrigatórios, fecha aspas, afirmou o secretário adjunto da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Cleiton Luiz Montes. Também houve aumento na projeção das despesas de 1 bilhão de reais com o pessoal em encargos sociais, 800 milhões de reais em complementação do Fundeb e 100 milhões de reais com o programa Proagro, né? Em créditos extraordinários, houve aumento de 14,2 bilhões, em virtude das medidas do socorro ao Rio Grande do Sul. Essa despesa, contudo, não é contabilizada no cumprimento da meta, então não tem nada a ver esse dinheiro. Na visão da equipe econômica, contudo, os gastos continuam controlados, em 19,4% do PIB, pouco acima da média de 19,2% do PIB, entre 2015 e 2023, excluindo o ano desde 2020 da pandemia. Da pandemia. Então, a gente vê simplesmente mais impostos, vou falar de novo, mais impostos, mais taxas, mais o povo guerreiro do Brasil paga para o governo e a gente só vê mais cortes, mais bloqueios de verbas, só o custo do governo aumentando, eles gastam cada vez mais e a gente não vê R$1 desse dinheiro. Porque normalmente a gente vê, né, esse dinheiro sendo investido na gente quando você vê, né, o salário mínimo aumentando sem aumentar impostos. O que a gente vê é, aumentou pouquinho o salário mínimo e aumentou muito impostos. Então não adianta nada, né? Aí a gente queria ver o salário aumentando sem impostos aumentar também. Aí a gente queria ver melhoria na educação, na segurança, né, na evolução do país, porque a gente é um país atrasado. Em tecnologia, em ciência, em tudo. A gente é atrasado. Então a gente não vê esse dinheiro sendo investido e mesmo assim a gente não vê esse dinheiro sendo investido em nenhum lugar
Não é explicável. A gente tenta procurar, olha só, até o petista, até o esquerdista mais fiel do Lula explica pra mim pra onde está indo o nosso dinheiro. Esse tanto de dinheiro que a gente tá arrecadando, o governo cada vez arrecadando mais e mais dinheiro, não dá pra entender, né? E voltando aqui para, né, o assunto da Venezuela, pessoal, que deu o que falar. O Maduro censurou os sites de notícias nas semanas das eleições venezuelanas. Isso mesmo, à medida que as eleições da Venezuela se aproximam, ocorridas em uma atmosfera já tensa, a censura na internet emerge mais forte. Anunciam-se restrições rigorosas por parte do governo do ditador Nicolás Maduro, afetando diretamente os veículos de comunicação independentes, segundo relatórios de uma organização não governamental e do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Imprensa. Sites importantes têm sido sistematicamente bloqueados, sinalizando um aperto no cerco à liberdade de imprensa. Bom, é novidade para alguém? Alguém duvidava de que isso aconteceria lá na Venezuela? Eu não. Eu já sabia que ele ia tentar de tudo, de todas as formas, se manter no poder, tendo que censurar, tendo que passar por cima, tendo que fazer o que for, ele vai tentar manter o seu poder. Oremos, pessoal, ajude, coloque a Venezuela nas suas orações. Vamos orar pelo povo da Venezuela. Eles não merecem tudo isso que está acontecendo, não merecem de verdade. E Nicolás Maduro já está em um estado louco, tá atacando, tá tirando pra todo lado. Até o seu maior amigo, que é o Lula, que sempre defendeu ele, tá atacando o Lula, atacou o sistema eleitoral aqui, né? Então você sabe, esse cara, ele é doido. E ele pode fazer qualquer coisa para se manter no poder. Oremos por aquele povo, pessoal. Então essas matérias que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse compilado de informações. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, a sua opinião. Comenta também da onde você fala, qual é a sua cidade. É importante, tá bom? Muito importante mesmo. E olha, esse canal é novo. Então me ajude se inscrevendo nele. Se inscreva, ativa o sininho das notificações. É importante para vocês ficar atualizado, tá? Esse canal tem vídeo todos os dias. Muito obrigado e até a próxima notícia.